Pode uma nação inteira sobreviver 1500 anos sem possuir um único centímetro de terra, sem um exército que a defenda e sem fronteiras que a delimitem? Ao longo dos implacáveis anais da história humana, a regra antropológica tem sido tão absoluta quanto brutal. Quando um império entra em colapso, quando uma capital é arrasada até os alicerces e a sua população é dispersa pelos ventos do exílio, essa cultura é assimilada irremediavelmente e acaba por desaparecer nas sombras do tempo. Assim aconteceu com os invencíveis assírios, com os majestosos babilônios e com os poderosos romanos, cujas civilizações hoje são pouco mais do que ruínas de pedra para o espanto dos turistas. No entanto, um pequeno grupo de exilados conseguiu desafiar e vencer esta lei universal da extinção. Quando as legiões romanas reduziram Jerusalém a cinzas, este povo não desapareceu. Em vez disso, executou a manobra de sobrevivência sociopolítica mais brilhante da antiguidade. Transformaram um imenso e complexo livro no seu único território inexpugnável. Hoje desenterramos os segredos do país de papel. Bem-vindos ao mistério da estrutura do Talmud, o governo invisível e portátil que permitiu a uma nação governar o seu próprio destino através de 3 continentes e 6 civilizações diferentes, desafiando a própria morte. Para compreender a origem desta monumental obra de arquitetura intelectual, devemos mergulhar profundamente nas complexas dinâmicas de poder e geografia do antigo Oriente Próximo. As sementes desta revolução da sobrevivência não foram plantadas no calor de uma batalha, mas no silêncio das reformas religiosas. Tudo começou no ano 444 antes da Era Comum, quando os líderes judeus Esdras e Neemias tomaram uma decisão sem precedentes após o regresso dos primeiros exilados da Babilônia para Jerusalém. Canonizaram os 5 livros de Moisés, estabelecendo que a revelação divina havia sido concluída. Fechou-se a porta a novas leis celestiais. No entanto, a vida humana se recusa a permanecer estática. À medida que as gerações avançavam e o ambiente sociopolítico mudava drasticamente com a chegada das conquistas de Alexandre o Grande e a penetração da cultura e filosofia gregas, as antigas leis pastorais do deserto começaram a chocar violentamente contra as novas realidades de uma civilização urbana, comercial e cosmopolita. Perante o abismo de ficar com uma lei sagrada, mas obsoleta, os sábios judeus não descartaram a sua herança nem se recusaram a avançar. Em vez disso, desenvolveram a arte da exegese, uma exposição analítica detalhada conhecida inicialmente como o Midrash. Os intérpretes começaram a extrair novos significados dos textos antigos, estirando o tecido da lei mosaica para que se encaixasse na complexa existência helenística. Ao dotar-se das precisas ferramentas da lógica aristotélica e do rigor do pensamento abstrato grego, esta incipiente ciência jurídica transformou-se, por volta do ano 200 antes da Era Comum, na Mishnah, que em hebraico significa repetição. Esta Mishnah era uma imensa compilação de jurisprudência e emendas, transmitida exclusivamente de forma oral, de memória em memória, para evitar que as pessoas chegassem a venerar a dedução humana acima da revelação divina escrita. O verdadeiro epicentro desta história não se consolida na terra da Judeia,
mas a milhares de quilômetros ao leste. Após as desastrosas rebeliões judaicas contra o Império Romano no primeiro e segundo século da Era Comum, que culminaram na destruição física total da nação e na proibição de residir em Jerusalém, a elite intelectual judaica fugiu em massa. O destino deste exílio intelectual foi a Babilônia, um território que na época se encontrava sob o domínio do tolerante Império Persa e, posteriormente, do Império Sassânida. Foi nas profundezas desta terra estrangeira, entre o século III e o século XII da Era Comum, que floresceram 3 instituições educacionais absolutamente únicas na história da humanidade: as academias de Sura, Pumbedita e Nehardea. Estas academias babilônicas funcionavam como a verdadeira Ivy League da antiguidade. Não eram simples escolas religiosas para sacerdotes. Eram universidades universais, de altíssimo desempenho intelectual, onde se formava a elite que governaria um povo sem Estado. Os diplomados de Sura e Pumbedita dominavam não apenas o ritual sagrado, mas também a medicina, a astronomia, a economia, a filosofia e o intrincado direito civil e penal. Foram estes acadêmicos exilados que, assumindo a liderança carismática que outrora pertenceu aos reis e sumos sacerdotes em Jerusalém, se dedicaram à tarefa titânica de forjar uma pátria conceitual. Entenderam com absoluta clareza política que, se o povo judeu iria sobreviver à perpétua dispersão internacional, precisaria de um quadro invisível e vinculativo para o governo do homem. Uma estrutura jurídica tão sólida que nenhuma legião romana ou invasão bárbara pudesse jamais destruir. Assim, as planícies da Babilônia tornaram-se o laboratório antropológico, onde se destilou a fórmula da imortalidade nacional. Desta monumental história de sobrevivência, reside no profundo e perigoso conflito entre a tradição oral e as forças implacáveis do caos histórico. Por volta do final do século II da Era Comum, o erudito Judá, o príncipe, antecipando o risco de que a moralidade judaica acabasse por se basear exclusivamente na lógica científica e não no mandato divino, tomou a drástica decisão de encerrar e canonizar a Mishnah. Proibiu terminantemente qualquer desenvolvimento ou emenda adicional. No entanto, a pressão de milhões de judeus dispersos na diáspora, que exigiam respostas jurídicas a problemas cotidianos completamente novos, tornou impossível deter o fluxo do pensamento. Os brilhantes acadêmicos da Babilônia entraram no edifício da lei pela porta dos fundos. Desenvolveram um novo e maciço ramo de interpretação e jurisprudência chamado Gemará, ou suplemento, argumentando as suas resoluções em aramaico para as adaptar aos tempos modernos. Durante mais de 300 anos, a Mishnah e a imensa Gemará continuaram crescendo exponencialmente, transmitindo-se de geração em geração na mente dos eruditos babilônicos, sem que uma única palavra fosse registrada em pergaminho oficial. Mas então, o terror geopolítico ameaçou apagar esta biblioteca humana da face da Terra. No século VI da Era Comum,
o clima de tolerância no Império Sassânida ruiu abruptamente. Uma feroz seita religiosa zoroastrista, conhecida como os Magos, tomou o poder e desencadeou uma guerra santa implacável, perseguindo tanto cristãos como judeus. Ao mesmo tempo, as grandes invasões bárbaras despedaçavam o mundo conhecido, desencadeando uma era de extrema violência, onde os impérios se desmoronavam e a morte caminhava livremente pelas ruas da Europa e da Ásia. Os líderes das academias babilônicas enfrentaram um dilema existencial aterrorizante. Cada vez que uma espada bárbara ou sassânida cortava a cabeça de um rabino, milhões de palavras de jurisprudência oral e sabedoria coletiva sangravam até a morte no pó. Vendo que a própria memória da nação estava à beira da extinção total, os eruditos tomaram uma decisão que violava os seus próprios éditos ancestrais. Viram-se forçados a escrever a lei oral. Esta colossal tarefa de compilação foi confiada a um grupo de eruditos conhecidos como os Saboraim. O esforço titânico durou mais de 200 anos, e o texto combinado e definitivo que surgiu deste esforço desesperado para salvar a sua civilização é o que hoje conhecemos como o Talmud. A imensidão do Talmud desafia a compreensão moderna. Trata-se de um oceano enciclopédico de aproximadamente 35 imensos volumes, que contém cerca de 15.000 páginas densamente argumentadas. Para manter a ordem dentro deste universo de papel, o conteúdo foi estruturado através de 3 correntes de pensamento principais. A primeira é a Halachá, o cérebro do sistema, composto pelos mais complexos e rigorosos raciocínios de jurisprudência legal, civil e penal. A segunda é a Agadá, as vísceras filosóficas, que abrange profundas dissertações sobre ética, moralidade, conduta humana e piedade. A terceira é o Midrash, o coração narrativo, composto pelas histórias bíblicas, fábulas e sabedoria homilética. Mas um código legal maciço carece de valor se não tiver jurisdição. O conflito principal que o povo judeu enfrentava era: como pode um governo governar milhões de cidadãos que residem em centenas de principados, reinos e califados estrangeiros, sem contar com um corpo de polícia nem prisões para impor as suas leis? A solução foi uma das mais geniais inovações da comunicação sociopolítica da antiguidade: o sistema de responsa. As academias babilônicas funcionavam como o Supremo Tribunal Internacional. Se uma comunidade judaica na Espanha, no norte da África ou na França enfrentasse um conflito legal ou econômico complexo, enviava a sua consulta através de mensageiros internacionais para Sura ou Pumbedita. Lá, os juízes acadêmicos analisavam o caso procurando precedentes, debatiam a interpretação e, após uma decisão, emitiam um édito escrito que era devolvido à comunidade de origem. Através desta rede invisível de conhecimento, o Talmud conseguiu tecer uma autoridade absoluta, baseada unicamente na disciplina interna e no consentimento voluntário de um povo que se recusava a desaparecer.
O apogeu desta vasta evolução antropológica e intelectual é a constatação do que o Talmud realmente alcançou na prática empírica, alterando irrevogavelmente o curso da história ocidental. O Talmud não foi uma mera relíquia religiosa. Converteu-se numa constituição viva que permitiu aos judeus estabelecer repúblicas autônomas, verdadeiros estados dentro de estados, onde quer que fossem tolerados pelos governos anfitriões. Com este quadro jurídico impecável, qualquer assentamento que contasse com 10 homens adultos estabelecia uma comunidade religiosa, e qualquer assentamento com 120 homens formava um sistema social completo com o seu próprio sistema judicial independente. Este país de papel implementou leis de arrecadação de impostos internos destinados estritamente a sustentar a independência comunitária. Séculos antes de os reinos da Europa e as nações modernas sequer considerarem a ideia, a jurisprudência talmúdica instituiu a educação universal, obrigatória e gratuita para todas as crianças órfãs ou pobres, bem como um sistema de assistência social e caridade que protegia incondicionalmente a dignidade de cada indivíduo. Mas as consequências a longo prazo do Talmud estenderam-se muito além da mera sobrevivência étnica. Lançaram as próprias bases do capitalismo internacional e do livre mercado moderno. Encontrando-se dispersos por 3 continentes e atravessando as linhas inimigas dos mundos cristão e islâmico, os judeus utilizavam a seção 4ª do Talmud como um código mercantil internacional padronizado. Este código regulava com precisão matemática os danos, as responsabilidades comerciais, os contratos, os bens imobiliários e a inviolabilidade absoluta dos juramentos. Graças à confiança gerada por esta rede jurídica unificada, os comerciantes judeus puderam inventar e utilizar cartas de crédito, notas promissórias e transações financeiras complexas através de fronteiras hostis, proporcionando a liquidez indispensável de que os príncipes medievais e renascentistas necessitavam desesperadamente para financiar a expansão dos seus impérios nascentes. Com o passar dos séculos, à medida que o Império Islâmico começou a fraturar-se no século XII da Era Comum, e o fogo destrutivo das cruzadas cristãs arrasou a paz do Próximo Oriente, o centro de gravidade do mundo judeu viu-se forçado a deslocar-se para a Europa Ocidental e Oriental. A comunicação com as grandes academias originais foi cortada. O vasto oceano do Talmud precisava de ser destilado em manuais urgentes para um mundo em retrocesso. Assim surgiram os grandes codificadores. O erudito Alface, no norte da África, no século X, que extraiu a essência da lei. O brilhante filósofo racionalista Maimônides, no século XII, que redigiu em hebraico puro a Mishneh Torah para sistematizar 14 volumes de preceitos lógicos. E, finalmente, no século XVI da Era Comum, o rabino espanhol exilado Joseph Caro, que publicou o Shulchan Aruch, ou A Mesa Preparada. Este último manual de bolso comprimiu milênios de debate babilônico num código prático que permitiu que até a mais isolada e lúgubre judaria do gueto europeu mantivesse uma autonomia absoluta e uma dignidade inabalável. A revelação suprema deste fenômeno histórico
é que o exílio físico não foi o fim da civilização judaica, mas a sua libertação. Ao trancarem-se nas abstrações e racionais prisões da lógica talmúdica, os judeus tornaram-se independentes do ciclo de morte dos impérios territoriais. O Talmude, a sua pátria de papel, não podia ser incendiado por catapultas, nem conquistado por exércitos estrangeiros. Esta imensa catedral de intelecto foi a verdadeira muralha que preservou a sua identidade ilesa, permitindo-lhes emergir da escuridão da Idade Média como a elite intelectual que ajudaria a moldar o mundo moderno. A arqueologia, a história e o estudo crítico dos textos antropológicos demonstram-nos de forma irrefutável que as fortalezas mais inexpugnáveis da humanidade nem sempre são feitas de pedra e aço, mas de ideias e leis adaptáveis. O Talmud nos prova como uma nação conseguiu esquivar o cemitério das civilizações ao transmutar a sua identidade geográfica numa pátria de papel indestrutível, provendo o mundo simultaneamente com os alicerces do comércio internacional e da educação universal. Agora, a pergunta crucial é para vocês. Na nossa atual era hiperconectada e digital, acreditam que as nações modernas poderiam sobreviver a uma catástrofe territorial mediante estruturas puramente intelectuais e virtuais? Ou estamos condenados a desaparecer se perdermos as nossas fronteiras físicas? Convido vocês a deixarem os seus argumentos mais profundos e a gerar um debate rigoroso na seção de comentários. Se valorizam este nível de exigência intelectual, profundidade histórica e rigor acadêmico, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e apoiar o vídeo com um like. Isso é parte da nossa série Crônicas do Pensamento. Até o próximo capítulo no nosso canal. História Judaica, Evidência e Verdade.